Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Acolha as coisas que de fato conseguir. Abra os olhos, veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Pense no que lhe dá prazer. Os instrumentos, sejam quais forem de que você depende, e as pessoas que lhe são caras. Mas lembre-se, cada uma delas tem um caráter próprio, separado, independentemente da maneira como as vemos. Como exercício, pense nas menores coisas às quais você está ligado. Por exemplo, vamos supor que você tem uma xícara favorita, e afinal de contas, apenas uma xícara, e caso ela se quebre, você pode lidar com o fato. Em seguida, passe para as coisas mais importantes ou pessoas às quais você se sente mais apegado. Lembre-se sempre, por exemplo, quando abraçar o seu filho, seu marido ou a sua mulher, de que está abraçando um ser mortal. Assim, se um deles morrer, você será capaz de suportar a dor da perda com maior serenidade. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é a sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos o seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. Bom, esse é um trecho da Arte de Viver, do Epíteto, tá? Da versão aí da releitura da Sharon Lebel, e eu trouxe esse trecho justamente porque eu quero falar com vocês sobre discernimento, autocontrole, controle como um vício e perturbação e aceitação da realidade e das coisas como elas são. Bom, aqui a ideia central, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que de fato nos causa dor, sofrimento, perturbação, que nos deixa inquieto? Os fatos, os acontecimentos, os eventos, ou como nós interpretamos esses fatos, esses eventos e esses acontecimentos, ou melhor, como nós personalizamos tudo isso. Então aqui, o que eu quero tentar mostrar para vocês, e que o Epíteto tentou mostrar, e os estoicos aí também, tempo afora, têm mostrado, para nós é que é o seguinte: o que nos traz dor e sofrimento, na verdade, não são os fatos em si, mas a forma como nós interpretamos, a forma como nós enxergamos, ou a forma como nós personalizamos. Bom, e aí eu posso dar algum exemplo para você. Quantas vezes você se incomodou verdadeiramente com alguma pessoa que você julgou ser irritada, ou mal educada, ou seca, fria, fechada no seu dia a dia? Por exemplo, no trabalho. Você tem aquele colega ou aquela colega que sempre tece comentários diretos e objetivos. E quantas vezes você leu aquilo como ardiloso, amargo, duro, ofensivo, né? Quantas vezes você não chamou essa pessoa de sincericida? Muitas vezes por essa pessoa apenas ser clara e objetiva, ou por essa pessoa simplesmente buscar compreender ou buscar expressar aquilo que está à sua volta. Quantas vezes você já não se pegou incomodado com esse tipo de pessoa? Ou mais, você tem um relacionamento, e aí quantas vezes você não se pegou incomodado com algum comportamento ou alguma fala
do seu marido ou da sua esposa, enfim, ou dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus pais, não sei quais são as pessoas que eles são caras e que você tem um desejo de controle sobre. Então aqui, o exercício que eu proponho, acho que o caminho aqui de reflexão que eu proponho é que a gente olhe para as coisas e perceba que, na verdade, o que nos incomoda, o que nos irrita, o que nos tira a paz é o olhar que temos sobre algo. Não algo em si, mas o olhar que temos. E para isso, é preciso saber discernir, é preciso saber separar o que está dentro do que está fora, o que depende de mim e o que é apenas do outro. O que está dentro de mim? Os meus pensamentos, as minhas emoções, as escolhas que eu faço diante dos acontecimentos, das pessoas ou das adversidades, a forma como eu reajo, a minha capacidade de acalmar, aquietar, silenciar diante de desafios, ou a minha capacidade de reagir positivamente no sentido de superar desafios. Então, a grande verdade é que nós deveríamos estar sempre atentos no que está dentro do nosso controle. São todas essas coisas que eu disse. Mas o fato é que normalmente, por conta de falta de instrução, por conta de falta de treino, por falta de uma mente atenta, né, por falta de termos atenção com os nossos pensamentos, né, aquela ideia de vigiar os nossos pensamentos, nós geralmente estamos focados e atentos nas atitudes, nas reações, nas falas dos outros, e pior, acreditando que aquilo é algo contra nós. Ou pior, acreditando que aquilo deveria atender à nossa expectativa, à nossa vontade, o nosso desejo de controle sobre tudo que está à nossa volta. E aqui eu não vou discutir natureza humana, se de fato o ser humano tem essa tendência, e talvez tenha, mas eu não quero entrar nessa discussão. Mas o fato é, por ser uma tendência, então devemos manter isso numa zona de conforto e alimentar isso? Ou devemos nos transformar diante disso para que aí a gente não seja uma pessoa irritadiça, não seja uma pessoa controladora, não seja uma pessoa egocêntrica, não seja uma pessoa personalista, né, vaidosa, aquele que acha que tem que estar tudo conforme a sua vontade, o seu desejo, porque isso é uma forma de zona de conforto. Se você quer que tudo ocorra como você quer que ocorra, ou se você quer que as pessoas sejam como você quer que elas sejam, isso é viver numa zona de conforto. Isso não é engrandecer-se diante de desafios. Isso é uma forma de não saber lidar com contrariedades. Isso eu digo com relação à minha vida muito tranquilamente. Quantas vezes me aborreci com familiares, quantas vezes me aborreci com amigos, muitas vezes me aborreci com colegas ou ambientes de trabalho. Recentemente eu vivi uma experiência funcional, eu vou dizer assim, não é profissional, mas eu exerci uma determinada função durante alguns anos, que eu tinha muita dificuldade, e que eu lidava com muitas pessoas, e eu tive muita dificuldade, sobretudo na metade desse tempo aí, em que eu exerci essa função, eu tinha muita dificuldade em distinguir o que era do outro e o que era meu, no sentido de que eu sempre achava que estava algo personalizado, que era alguma coisa contra mim, que... Enfim, eu tinha dificuldade
em aceitar, ou na verdade acho que não era nem aceitar, em entender que o outro é como o outro é e que as coisas correm como elas devem correr. E isso me gerava muito sofrimento, muita angústia, porque eu personalizava. Eu pensava, poxa vida, eu tô aqui fazendo a minha parte, fazendo de tudo, só que eu apegava demais no resultado. Eu me apegava demais no controle das coisas, ou das pessoas, ou das ações, ou de como as coisas deveriam ser. E isso ia abalando a minha capacidade de realizar mais, porque eu sempre estava gastando muita energia no resultado ou naquela coisa de que o processo deveria ser inteiramente como eu estava pensando que deveria ser. E aí, quantas vezes eu negligenciei próprios equívocos? Isso é uma forma de vaidade. É uma forma grave, inclusive, de vaidade, de egocentrismo, de autocentrismo, né? Aquela coisa da pessoa autocentrada. E isso acabava se desdobrando pelas minhas relações com as pessoas, aquela necessidade do controle sobre os eventos e as pessoas. Poxa, isso tira a paz de qualquer pessoa. Então, acho que uma lição muito, muito valiosa, muito importante dessa ideia do epíteto é que, olha, primeiro de tudo, a gente tem que saber discernir, distinguir as coisas que estão sobre o meu controle, de fato, que é o que está dentro. Pensamento, razão, emoção, percepção das coisas, capacidade de reação, a forma como reagimos, silêncio. É isso que está dentro do nosso absoluto controle. É só isso que a gente deve se focar. Agora, como uma pessoa reage, como uma pessoa faz, o que uma pessoa quer, como ela se comporta, o que ela pensa, o que ela fala, ou todos os outros eventos, naturais ou não, sociais ou não, que não estão sobre o nosso controle, não tem o que a gente fazer para querer controlar. Não vale a pena se indignar, esbravejar, praguejar contra algo. Pior, falar mal, ficar numa atitude reclamista das coisas. Sendo que o que a gente pode fazer é enxergar algo com um novo olhar. Enxergar algo com novos olhos e desapegar no sentido da necessidade de controle. E olha só, a parte positiva disso, bom, só tem parte positiva, mas isso é o que vai te capacitar ou que vai te habilitar para dar um passo seguinte, que é o autodomínio, é o autocontrole. Enquanto você não souber discernir o dentro do fora, o que é seu e o que é do outro, você nunca vai conseguir se aquietar. Então esse é o primeiro passo, esse discernimento, que vai te levar a uma sensação melhor e paulatina, né, pouco a pouco, de tranquilidade, de calmaria diante das situações, de silêncio. O silêncio diante do barulho é poderosíssimo. O silêncio diante da adversidade é poderosíssimo. Porque é como se fosse o poder de controlar dor ou a intensidade de algo no momento mais difícil para você poder refletir com mais calma, de forma mais distanciada, com uma percepção melhor. Então, essa calmaria, essa tranquilidade. E aí essa calmaria e essa tranquilidade que vai te possibilitar um domínio maior de desejos, de emoções, de impulsividade e também a capacidade de se desapegar e não querer mais controlar o que está externo. E aí no fim você vai perceber que o que basta é controlar a si mesmo. E aí é claro, eventualmente ou frequentemente, talvez sempre ou quase sempre, as coisas não ocorrerão como você espera. Mas você vai ter mais subsídio para reagir melhor diante daquilo que não se espera ou diante daquilo que não se deseja. Então,
Quando você está focado no fora, no externo, no outro, você esquece a si mesmo. E aí as suas reações sempre são ruins. Agora, quando você foca no dentro, em si, naquilo que está sob o seu controle, mesmo que tudo à sua volta não esteja ocorrendo como você espera, você consegue reagir melhor, contornar, engrandecer-se ou até melhorar alguma situação externa fora de controle. Consegue entender? Quando você olha só para fora, o controle, o externo do outro, você negligencia a si. E aí você está sempre emocionalmente descontrolado, racionalmente descontrolado, sem capacidade de ação e reação cirúrgica, tranquila, efetiva, eficaz. Agora, quando você inverte, você troca esse eixo, né? Você olha para si, foca em si, você com certeza reage muito melhor ao que está fora. E o principal bônus, todo esse exercício faz com que você verdadeiramente pare de se preocupar com o que você não tem nada a ver. O grande bônus disso tudo é que esse treino, esse exercício, essa prática, essa vivência vai te trazer de fato uma paz profunda. Aquela sensação que está no seu âmago de que você realmente não se importa, não se afeta, não se abala, por mais dura que seja qualquer situação. Aquilo não te afeta verdadeiramente. Tem até uma frase que, uma ideia que eu passei para um amigo meu, numa conversa outro dia, eu falei duas coisas. Eu falei, cara, primeira coisa, qualquer um de nós está sujeito a quebrar a perna e se machucar, sofrer um dano, por exemplo. Isso trazer um monte de consequência difícil. Cara, mas isso é inevitável, isso é o que está fora. Mas sofrer por isso, lamentar-se, ficar triste, praguejar contra o outro, ou contra a administração pública, ou contra qualquer coisa, isso é uma escolha sua. Isso é o que está sob o seu controle. E é isso que vai trazendo o adoecimento da alma. Então, infortúnios, danos, todos nós estamos sujeitos a sofrer, né, a passar por isso. Mas ficar triste, reclamar, reagir mal, enfim, ruminar aquilo, ficar ansioso, angustiado, isso é uma escolha só nossa. E a gente pode escolher não ficar assim. Mas é um treino, é um exercício e leva tempo. Eu vou dizer para vocês, no meu caso, vai levar a vida toda. Mas eu com certeza, a partir do momento que eu dei o primeiro passo, com certeza eu já tenho eu já desfruto muito mais do bônus do que eu desfrutava 7 anos atrás, 6 anos atrás. E o bônus é eventualmente realmente não se importar. É realmente não sofrer, como eu me via sofrendo por uma série de coisas que não tinham nada a ver comigo há 7, 6, 5 anos atrás. Então esse é um exercício muito poderoso. E aí uma outra coisa também que eu disse para ele é o seguinte: cara, você já percebeu quantas vezes a gente trata muito bem todas as pessoas à nossa volta, é gentil, é educado, é compreensivo, mas às vezes a gente não é assim com a gente mesmo. A gente é duro, severo conosco, a gente pragueja quando a gente comete um erro. Quantas vezes você aí não fez isso? Alguma coisa deu errada e você não reagiu bem, você não teve controle, ou até uma falta de sorte ocorreu com você. Quantas vezes você põe a culpa em você? Tem até que gente que fica se xingando, né? Você se xinga mentalmente, você briga com você mentalmente, você dá bronca, você dá sermão em você mentalmente, você se chateia muito com você mesmo. Você precisa ser o seu melhor amigo. O outro bônus disso tudo é que com o tempo, como você vai não se importando com coisas externas com as quais você não tem controle, você começa também a se tratar melhor, a se respeitar mais, a não ser tão severo com você. E aí você vai tirando o trauma que você tem de você mesmo.
que você tem dos seus erros, que você tem dos seus comportamentos. E aí, quando você comete um erro ou quando algum infortúnio acontece, você vai lidando melhor. E aí você não fica sempre naquele estado de atenção máxima com alguma coisa. Isso vai diminuindo os seus índices de ansiedade também, os seus níveis de ansiedade, né? Então você não está naquela tensão máxima, acontece uma coisa, você fala, nossa, quer ver, eu vou cometer de novo aquele erro, ou aquilo vai acontecer de novo comigo. Você está sempre tensionado, ansioso, angustiado, e aquilo vai te adoecendo fisicamente, é claro, mas te adoece mentalmente, principalmente na alma. E tudo isso é hábito. Quando a gente vai retirando isso, o outro bônus é que você passa a ser mais. Você passa a ter mais compaixão de você. Você passa a ser mais compreensivo consigo mesmo. E aí, quando você comete erros, você não vai. Aos poucos, você vai deixando de personalizar aquilo. Você simplesmente entende que o recurso é corrigir. Pronto. O que posso corrigir em mim mesmo para que isso não ocorra mais? Simples. Sem personalizar, sem levar para o lado pessoal. E você começa aos poucos a se corrigir. Ou algo que não tem um controle. Aconteceu. Poxa, aconteceu. Não é culpa minha. O que eu posso fazer é perceber isso. Que não é culpa minha e que pronto, e que tá tudo bem e a vida que segue. E não se importar com o externo, mas apenas com o interno. E é isso. Muito obrigado. Confie na jornada.